Eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional de pequenas empresas. Eu ensino empresários a assumirem as rédeas das suas emoções e destravar o seu negócio em 3 meses. E hoje eu trouxe mais uma provocação. Como eu estava em curso o fim de semana todo, desde sexta, na verdade, eu ouvi muita coisa sobre a gente se mexer. E aí eu queria trazer essa live para não deixar passar esse momento, porque isso está reverberando muito em mim, assim, é algo que eu tenho aprendido a fazer cada vez mais, e acho que é muito importante a gente falar sobre. Mas só para contextualizar um pouquinho, desde 2015 eu trabalho por conta. Na verdade, em 2013 eu ainda estava de CLT, eu trabalhava numa grande empresa aqui na região, eu era psicóloga dessa empresa, trabalhava com RH, enfim, bastante recrutamento e seleção, e eu queria mais, assim, eu sentia que eu podia somar mais, eu queria acrescentar mais, e acabava que eu fazia, sei lá, 400 entrevistas mês e saía muita gente porque, enfim, né, as regras mudavam, aí eu contratava uma pessoa para botar lá, daqui a pouco tirava a pessoa de lá e botava em outro lugar. Então eu sentia que eu não conseguia somar muito na empresa, né? Eu estava ali só para tapar a fúria e aquilo me deixava muito angustiado. Enfim, acabou que eu achei uma oportunidade para trabalhar no Sebrae, e eu ia trabalhar home office, eu ia trabalhar atendendo micro e pequena empresa. Nessa época eu já tocava pastelaria com meu marido. E eu achei que seria uma boa oportunidade para eu me desenvolver, para eu aprender mais sobre sobre esse trabalho como consultora, né? Porque como eu trabalhava de CLT e acabei saindo, migrei, fiz essa transição, na época era até um processo seletivo que foi feito com concurso, assim, várias provas, acabei indo, passei. E foi uma coisa muito boa. Aí eu trabalhei nesse projeto, era um projeto específico do Sebrae, e eu atendi mais de 70 empresas. E esse projeto, quando terminou, ele terminou no meio de 2015. E eu entrei num dilema. Se eu voltaria a atender CLT, ou atender no sentido, voltaria a procurar emprego, né, em CLT, no caso, ser contratada novamente, ou eu me manteria como consultora. Meu coração queria ser consultora, sem dúvida, assim. Mas eu ainda tinha muito medo pela questão da própria estabilidade, né? Porque a gente está trabalhando numa empresa, a gente tem fixo todo mês, é mais seguro. Enquanto eu trabalhava no Sebrae, eu tinha esse fixo, eu não era contratada, mas como a gente prestava um serviço dentro de um projeto, então eu recebia todo mês esse projeto. E eu sabia que dali, naquele momento, eu estaria por conta, então eu não ia ter a mesma entrada com a mesma segurança, né? Porque a gente sabe que empreender no Brasil é viver altos e baixos. Então, uma hora entra bastante, uma hora não entra tanto, daqui a pouco entra bem menos do que tu imagina, mas daqui a pouco entra bem mais. E aquilo me assustava um pouco, eu sabia que era assim, eu, enfim, via pastelaria. Então, foi uma decisão para eu tomar. Como eu sou muito movida mais a minha emoção, assim, apesar de eu ser bastante racional, mas eu não consigo fazer algo que eu não gosto, eu tenho muita dificuldade, eu acabei decidindo, então, continuar como consultora. O que eu fazia de melhor era ajudar as pessoas de verdade, né, atender micro e pequena empresa, era o meu chão, e principalmente agarrar as pessoas. Eu tinha muito isso, assim, de fazer o possível para aquela pessoa, para aquela empresária, para aquela empresa avançar. E aí eu botava toda a minha energia naquele projeto, eu me esforçava ao máximo, eu trabalhava 8, 10, 12, 16 horas, 20 horas por semana dentro de uma empresa, sem ser contratada como CLT, eu era só consultora. Tanto que o nome da minha empresa, na época, quando eu abri, a empresa se chamava Agarrar. De tanto que eu abraçava, e a logo era mesmo um bonequinho, assim, abraçando o outro, né? E eu agarrava mesmo, e eu ia para cima. Eu montei uma equipe multidisciplinar porque eu percebia que eu precisava dominar outras áreas além do RH. Então, eu tinha pessoal de financeiro, eu tinha pessoal na área de nutrição, que aí ajudava com os processos dos restaurantes, eu tinha alguém que me ajudava na parte de processos, enfim, eu montei uma equipe, e por isso que eu acabei aprendendo tanto, porque eu acabava vivenciando tudo aquilo de todas as áreas, eu cuidava da parte mais estratégica, tinha outros psicólogos que faziam o RH. Enfim, aí a gente agarrava tantas empresas que no fim o que acontecia na prática? A gente fazia pelos empresários. Então a gente fazia tudo que estava ao nosso alcance e mais um pouco. A gente trabalhava muito dentro de uma empresa, aí consequentemente acabava ficando caro para a empresa, então a gente tinha que baixar o valor da hora para não ficar tão caro, porque era micro e pequena empresa. A gente se desgastava muito,
O empresário fazia pouco, porque a gente fazia muito, né? Então, a gente fazia muito, ele fazia pouco, porque sobrava pouco para ele fazer. Ele pagava pouco para a gente, perto do que a gente trabalhava, mas para ele tinha a percepção de que ele pagava muito, porque realmente a gente fazia muitas horas lá dentro. E no fim das contas, gerou uma grande exaustão minha e na minha equipe, e a gente não ganhava dinheiro suficiente para bancar toda a equipe. Resumo da ópera, eu tive que parar de operar dessa maneira, porque a empresa não estava dando lucro, só estava dando estresse. Até 2017, a única empresa que a gente... Eu tive vários cases de sucesso ainda assim, apesar de eu ter remodelado completamente meu modelo de negócio. Mas assim, a empresa que mais dava lucro lá naquela época ainda era a pastelaria, a gente atendeu a pastelaria. E a pastelaria dava muito lucro, porque eu botava mão, mas era minha, né? Então era mais fácil. Tipo, eu era a empresária, e aí, como eu fazia, eu era a empresária que fazia. E por que eu tô trazendo esse contexto para você? Eu tinha um sonho, quando eu decidi trabalhar por conta, e que era assustador, é que eu gostava de ser aquela pessoa que era chamada para resolver situações mais difíceis. Inclusive, a empresa que eu já comentei aqui, que teve uma situação muito grave, de uma traição, né? Do dono com a enfim, uma outra pessoa, foi nessa época que eu atendi. Então, ali eu comecei a entender que eu gostava dos casos difíceis, eu gostava das situações onde todo mundo desistia ou as pessoas achavam que não tinha que se envolver, eu queria justamente me envolver nesses casos. Meu grande sonho era ser um laboratório dos casos difíceis, assim, quando ninguém mais desse volta e dizia, ah, desiste, não dá mais? Não, não desiste ainda, traz para Juliana e a Juliana vai pensar numa saída. Só que chegou num ponto que eu não estava mais pensando, porque como eu fazia tanto para o outro, eu deixei de pensar. E aí cometi um dos grandes erros que eu falo muito isso, que eu deixei de sentar na cadeira do avião. Então, do piloto, né, do avião. Então, começou que eu fazia muito, eu servia muito cafezinho na minha empresa, e principalmente eu servia cafezinho na empresa dos outros, porque eu acabava abraçando a empresa do outro, agarrando literalmente, né. E isso começou a me gerar um controle exacerbado sobre as coisas, mas ao mesmo tempo uma falta de controle, porque eu não tinha como dar conta de tudo, era impossível. E aquilo começou a me gerar falta de resultado e falta de empenho por parte do empresário. Enfim, aconteceu que a gente fechou as operações dessa empresa em 2017. Em 2018 eu tinha sido convidada, na verdade a gente fechou em 2018, eu fui convidada no finzinho de 2017 para fazer parte de um outro projeto parecido com o do Sebrae, só que aí na Fiesc, né, na Federação das Indústrias. E aí eu fui, me desliguei então, a gente fechou a empresa, eu fui trabalhar. E foi um momento muito bom para mim. Foi um momento de me redescobrir, ver de fato o que eu queria, porque o que eu queria ser, que era o laboratório de casos difíceis, eu me tornei de uma pessoa executora de processos de gestão. Eu me tornei aquela empresária zumbi na empresa dos outros ainda. Então eu tinha feito tudo errado. E aí eu fui fazer parte desse projeto em 2018, pela Federação das Indústrias. E lá eu consegui me capacitar novamente, recobrei minha autoconfiança, porque eu estava me sentindo uma pessoa fracassada, que não tinha dado conta, não tinha dado volta, porque eu tinha os clientes que eu gostaria de ter feito mais. E aí foi um momento bom para eu redescobrir. Aí eu atendi de novo empresas, né? Eu atendi outras empresas por esse projeto. E aí eu comecei a me dar conta como que os consultores trabalhavam. Me incomodava um pouco a maneira que os consultores trabalhavam, porque eles iam lá, eles olhavam o que tinha de errado, falavam o que tinha de errado para a pessoa, como se a dona da empresa não soubesse o que tivesse de errado, dizia o que ela tinha que fazer e saía de cena. Muitas vezes as pessoas não conseguiam executar, porque elas não sabiam como executar, ou pior ainda, elas chegavam em algum ponto que elas travavam, elas tinham medo, elas não tinham coragem, elas não sabiam como fazer, achavam que iam errar e elas paravam de fazer. Usavam as desculpas de que não tinham tempo, de que, enfim, não era o momento, e acabavam abandonando um processo de gestão que ia trazer melhoria para a empresa. Mas eu entendi que aquele momento da consultoria também de afastamento era importante, porque a pessoa precisava aprender um repertório novo. Porque se a gente parar para pensar, como que está a nossa empresa hoje, a parte boa foi, digamos assim, foi a gente que trouxe a empresa até aqui. Então, tudo que está dando certo foi graças ao nosso movimento. Só que tudo que não está dando certo também é graças ao nosso movimento. Então, a gente precisa, de fato, parar e pensar que repertórios novos eu tenho que fazer, o que eu preciso aprender para me levar para um lugar diferente. Porque é meio insano, mas a gente pensa, eu quero chegar em tal lugar, que eu não estou chegando, vamos supor, eu quero aumentar o meu faturamento, quero dobrar, né? Eu quero vender o dobro, mas eu não quero aprender nada, eu não quero mudar o meu jeito, quero que seja assim. É difícil, talvez impossível.
porque o meu movimento, o meu conhecimento me trouxe até aqui. Depois daqui ele vai demandar um movimento novo, um conhecimento novo, um repertório novo de comportamento. Então eu preciso aprender a fazer isso. E aí eu me dei conta onde que eu estava errando na empresa agarrar, né? Justamente em agarrar. Sabe um filho? E aí agora eu vou trazer uma lógica de criança, assim. Eu já dei esse exemplo várias vezes da questão da criança que caminha com 1 ano, mas se eu fico agarrada nela durante 1 ano e depois, no aniversário dela de 1 ano, eu solto e boto ela no chão, ela não caminha. Porque não é o tempo que passa que vai fazer a pessoa aprender. Não é eu dizendo para a pessoa como ela tem que fazer, vai fazer ela fazer. Ou não é eu mexendo as perninhas da criança que vai fazer ela caminhar. Ela precisa fazer a parte dela. Isso parece tão óbvio às vezes, né? A gente fala, é óbvio que cada um tem que fazer a sua parte. Pois é. Mas na hora de fazer a nossa parte, a gente prefere muitas vezes reclamar. Tô mentindo? Esse é um grande problema que nós, seres humanos, fazemos. Que eu não vou dizer que não é bom reclamar, eu sou a pessoa mais reclamona do mundo. Tudo eu reclamo, tudo. Eu reclamo. Eu reclamo mais pelo prazer de reclamar do que pela dificuldade em si. Às vezes nem é nada tão difícil assim, mas eu curto reclamar, eu gosto de dar ênfase ao problema, meu Deus do céu. É um hábito ruim que eu tenho, que não serve para nada. Porque por mais que reclamar pareça ser legal, pareça ser prazeroso, não resolve nada. Mas hoje eu já tenho um hábito melhor. Eu ainda reclamo. Até coloquei em post essa semana a camiseta. Eu reclamo, mas eu resolvo. E eu sou mais ou menos assim, eu reclamo mesmo, eu sou reclamona, mas eu resolvo. E eu faço a minha parte. Eu vou atrás, por mais difícil que seja, por mais medo que eu tenha, tô sempre pensando numa estratégia, então eu vou, né? Eu corro atrás. É difícil eu paralisar. Se eu paraliso por um tempo, até eu organizar tudo e volto de novo pra luta, assim, né? Então é bem difícil me ver parada, mas vai ser muito fácil me ver reclamando. Então o grande problema não tá em reclamar. O problema está na gente reclamar esperando que um outro apareça e nos salve. Ou esperando que o outro mude a situação e agora a situação vai ficar mais fácil. É uma coisa óbvia, né? Isso eu ouço todos os dias. E realmente, assim, não é uma mentira. Esse ano está mais difícil empreender do que estava na metade do ano passado para cá. De agosto até dezembro, foi mais fácil vender e eu não sei exatamente porquê, acredito que as pessoas estão mais endividadas de fato, eu acho que o reflexo da pandemia está aparecendo agora, mas eu, conversando com as pessoas de forma geral, todo mundo está se queixando que não está vendendo, todo mundo está se queixando que está sem dinheiro, todo mundo está se queixando que está tendo uma dificuldade de conseguir fazer negócios. E a verdade, eu tenho uma pastelaria, eu sei que está difícil mesmo. O governo vai criar uma condição especial para mim? O pior, o governo nem está me ouvindo, né? Ele recebe meus impostos e é isso. Por mais que eu reclame, as coisas não vão mudar porque eu quero que elas mudem. Elas vão mudar se eu me mexer. E eu sei que é duro. Mas não adianta eu ficar me queixando, não adianta eu achar que as pessoas não agem bem, não adianta eu me queixar que um funcionário não é bom, não adianta eu me queixar do fornecedor, não adianta eu me queixar do governo. Eu preciso fazer alguma coisa. É óbvio. E aí foi o que eu percebi que eu estava errando quando eu tive a minha empresa agarrar. Eu estava impedindo os empresários de caminharem, de fazerem a parte deles, de aprenderem esses comportamentos novos necessários para tirar a empresa daquela situação ruim. Porque o que tira a empresa de uma situação ruim não é reclamar, mas é a gente fazer algo diferente. Para fazer algo diferente, a gente precisa aprender um comportamento diferente. Porque se eu soubesse fazer, eu já tinha feito. Muito provavelmente a competência para fazer já está aqui dentro. Eu parto sempre desse princípio. A gente até se capacita, mas muitas vezes a nossa atitude já está aqui dentro. Mas a gente precisa aprender algo novo. Sempre a gente precisa aprender. Como falar de um jeito diferente, como se comportar de uma maneira diferente. Sempre tem algo que a gente tem que aprender, inclusive como lidar com o mal-estar que a gente sente. Aí, aprendendo isso, a gente consegue caminhar de uma maneira diferente. Enfim, foi desde 2013, então, quando eu comecei a trabalhar por conta. 2013 ainda pelo Sebrae, mas já era sem ser CLT.
eu venho me especializando, né, na área de negócios. Então, eu fiz um MBA em gestão de negócios, eu fiz um MBA em desenvolvimento humano. Na área de negócios, eu fiz um MBA na área de psicologia positiva e liderança, eu fiz vários cursos de coaching, tenho 2 formações de coaching, enfim. E aí, ainda assim que eu tenha me especializado, eu percebo que eu, inclusive, quando eu tô de frente a uma situação muito difícil, muito desafiadora, eu me comporto que nem criança. Que é, eu sento e choro. Eu sento e reclamo. E por que a gente faz isso? E eu comecei a prestar atenção agora na Liz. A Liz, ela cai, né? Normal. Desde pequeno, 2 aninhos, sai correndo, tropeça, cai. Ainda não atina muito, quer ver quando tá com sono. E eu ainda dou colinho, eu ainda dou beijinho, eu ainda dou gelinho. E eu acho a coisa mais bonitinha, porque pra ela, tudo é resolvido com um beijinho e um gelinho. Às vezes ela cai e se machuca feio, assim, dói muito. Aí ela corre pra mim e pede um beijinho, eu dou um beijinho e um gelinho. Aí ela bota, assim, tipo um galo na cabeça e deu, mamãe passou. Só porque ela ganhou um beijinho e botou um gelinho. Então essa é a regra aqui em casa que serve pra tudo, gelinho e beijinho. Mas, mesmo que eu ainda acolha, porque ela é pequenininha, né? Ainda assim eu deixo partir dela o movimento de que ela quer ajuda. Eu não tiro mais dela esse primeiro movimento, esse primeiro, como é que eu posso dizer? A primeira reação, vou chamar assim. Então, quando ela cai e se machuca, antes que eu saia correndo e junte ela, levante ela, eu deixo ela me procurar, ela me olhar, e ela chorar para mim e dizer, mamãe, me ajude. Aí eu vou lá e ajudo ela. E eu fico acompanhando com o olhar. Então, assim, eu estou sempre perto e sempre disposta, mas eu não tiro a primeira reação dela. Essa reação tem que ser dela. Porque pode ser que essa reação seja para pedir ajuda, sim, mas muitas vezes não. Muitas vezes ela levanta sozinha, sacode a poeira e segue a vida. E se eu tiro esse movimento dela, muito provavelmente quando ela for adulta, ela vai ter mais dificuldade em levantar e se virar. Eu fui assim, eu fui bem mimada. Ou eu fui muito super protegida. Minha mãe me super protegeu demais, assim. E eu sei o quanto isso me custou para me tornar mais proativa, porque eu sempre fui mais de esperar que o outro me atendesse ou que o outro resolvesse o problema para facilitar a minha vida. Eu demorei muito tempo para cair em mim e me dar conta que vai, levanta, sabe? Não. E meu irmão falava uma coisa que eu tinha muita raiva, mas faz sentido. A vida é dura para quem é mole. Ele sempre falava isso. E a vida é mole para quem é duro. Ou seja, se a vida estava sendo dura é porque ela estava sendo mole demais, muito fracote, ele dizia. Então te levanta, faz o que tu tem que fazer, faz a tua parte. E doía ouvir aquilo, eu tinha muita raiva daquilo. Mas isso aos poucos foi me mostrando que eu podia ser um pouco mais dura. Ainda assim, eu acho legal a gente chorar um pouquinho, pedir colo. Eu, às vezes, quando eu não tô legal, eu peço colo. Meu marido, às vezes, é duro e eu falo assim, não quero dureza, eu quero só um colo. Só quero chorar hoje, só quero reclamar. Aí ele vai lá, me acolhe, tudo tá, beleza, agora vamos lá, continua. E assim a gente vai vivendo a vida. Então, eu não vejo que tenha problema da gente se queixar. Eu acho que é um problema muito grande a gente falar que é difícil empreender. É difícil empreender. Mas a gente achar que é impossível empreender. Dificuldade não significa ser impossível. Mas a gente tem uma leve impressão que ser difícil é ser impossível. E se é difícil é porque eu não dou volta. E aí, se eu não dou volta, eu já desisto. E aí eu abandono o projeto, né? E o meu sonho era justamente isso. Ser um laboratório que atendesse empresas dificílimas ou pessoas que achassem que não iam mais dar volta. Porque sempre tem volta. Eu não desisto, eu sempre falo isso, eu não desisto das pessoas. Há quem diga que eu sou teimosa, eu não acho que eu sou uma pessoa persistente. Porque eu sei que a gente dá volta. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho certeza que a gente dá volta. Ninguém veio nessa terra, ninguém tá aqui para sofrer. A gente tá aqui para aprender. O sofrimento faz parte da vida, qualquer vida. De quem tem dinheiro, de quem não tem dinheiro. De quem tem saúde e de quem não tem saúde. Sofrimento é inerente da vida. Sofrimento não é punição. Passar trabalho não é uma condição de quem está errado ou de quem está fazendo as coisas. Passar trabalho é algo inerente da vida. Todos nós vamos passar dificuldades. E todos nós vamos ter coisas boas. E isso vai acontecer independente da gente. Mas a gente pode tirar proveito da situação ruim, que é aprender repertórios novos, aprender a ser mais duro para a vida ser mais mole. Não sei se faz sentido o que eu tô falando,
Mas a gente tem que sempre aproveitar as situações difíceis para a gente entender o que nos levou até ela, ou nos permitiu cair nela. Vamos falar da pandemia, né? A pandemia foi algo que não tinha como fugir. Assim, qualquer lugar do globo, com empresas abertas ou não abertas, lockdown ou não lockdown, o que o governo fizesse de qualquer forma seria muito difícil. Né? Estávamos num momento em que não era o foco compras, não era o foco empresas, naquele momento era saúde, preocupação, então com certeza aquilo iria afetar. Só que aquilo também tinha que trazer um bom aprendizado do que tinha nos levado até lá. E uma das coisas que eu falava bastante com o meu marido, que coisas que a gente fazia assim, das nossas escolhas, a gente fazia projetos, e antes que a gente terminasse de pagar um projeto, ele já encabeçava outro, assim. E quando veio a pandemia, a gente estava no meio de um projeto, e que a gente podia não ter estado. A gente tinha recém colocado a placa solar na empresa, então a gente estava descapitalizado. E aí a pandemia nos pegou com as calças na mão. Isso foi um problema. A gente ainda conseguiu se virar, mas isso foi um problema bem grande. Se a gente não tivesse tão descapitalizado, a gente não estaria na condição que a gente está hoje, né? Remando aí, lutando para conseguir voltar ao nosso faturamento. Mas como eu falei, pandemia foi, né, uma fatalidade, foi uma situação que aconteceu para todos, independente de crença, independente de religião, independente de cor, independente de país, independente de governo, independente, enfim, de qualquer coisa, aconteceria de qualquer forma. Mas isso não impede da gente ter tirado bons frutos. E aí, esse é o recado que eu queria trazer hoje, assim, da gente pensar, né? Meu maior medo em 2015 entre empreender ou ficar na CLT era justamente a estabilidade, porque a gente pensa que ficar na CLT é mais estável, é mais seguro, porque tem uma entrada fixa de dinheiro, é a única grande diferença, na verdade. Mas ela não é estável, porque a gente está trabalhando hoje, pode ser que amanhã seja demitido, não tem estabilidade nenhuma. É ilusão nossa achar que a gente tem estabilidade. Mas eu tinha medo de empreender, porque, enfim, eu, né, empreendendo autônoma, eu não teria renda fixa, o meu marido, por mais estável, né, que a pastelaria seja, ainda assim, a gente não tem uma renda necessariamente fixa. E aí, o meu maior medo era a gente ficar os dois dependendo, né, dessa instabilidade. E aí veio a pandemia, nós éramos um casal grávidos, com 80% da renda a menos, porque eu estava quase sem trabalhar, a pastelaria estava praticamente fechada, apesar de assustadora aquela situação, eu desesperadora, a gente lutou e a gente passou. E passou. A gente precisou segurar as pontas, a gente precisou aprender algumas coisas, a gente ainda está lidando com as consequências de alguns atos que talvez tenham sido equivocados, errados, enfim, mas a gente sobreviveu e passou. E agora a tendência é que vá passando cada vez mais. Então, o meu maior medo, por mais real que ele fosse naquela situação, ele não me derrubou. Porque a gente reagiu. Eu reagi. Se eu tivesse ficado só sentada reclamando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com uma criança vindo ao mundo, eu não tenho dinheiro, a gente perdeu 80% da nossa renda, e agora, como que a gente vai se manter? Se a gente não tivesse feito nada, muito provavelmente a gente não teria dado a volta. Mas a gente fez várias coisas. Na época, na pastelaria, eu lembro que a gente fez live para vender. A gente fez que nem venda, tipo venda antecipada, que eu até ensinei vocês a fazerem a questão da rifa, né? Fizemos venda antecipada, a gente vendeu alguns produtos para as pessoas retirarem depois, para os clientes compravam. A gente fez, enfim, fizemos várias ações, assim, inclusive em lockdown, quando não podia vender, a gente estava fazendo vendas pela internet. Mas tudo isso, né, precisou que a gente arregaçasse as mangas e fosse a luta, assim, né? Tivesse que aprender a fazer coisas que a gente não sabia, fazer live, como vender pastel online sem ter pastel de verdade, porque não podia vender naquela época, enfim. Mas é isso que eu quero trazer de recado para vocês, assim. Não adianta eu ficar reclamando, apesar de gostoso, não adianta eu ficar reclamando. Se fazer de vítima, ficar esperando que o mundo mude, ficar achando que um príncipe encantado vai chegar e vai nos tirar da condição, não vai acontecer. E a gente tem uma tendência, né, a gente gosta às vezes de se fazer de vítima. Meu Deus, como a vida é difícil para mim, Deus do céu. Como a Alice fez essa semana, eu achei um sarro. Ela botou a mão assim na testa. Meu pai amado, assim, meu Deus, deve ser um sofrimento com 2 anos e meio. Meu pai amado, e agora? O que vai ser de nós? Vai ser o que a gente quiser que seja. É simples.
Não vai ser fácil, mas vai ser o que a gente quiser que seja. Sempre é. E aí, para fechar, eu queria só trazer uma fala que eu ouvi hoje no evento. O cara do evento, ele falou assim, algo assim, eu não vou lembrar exatamente, mas ele falou que se tu tem uma pessoa, eu vou trazer, ele tava falando de empreendedor, né? Temos um empreendedor que se vira, se ele perde tudo, ele faz de novo, porque ele sabe se virar, porque ele vai dar um jeito. Mas se eu tenho uma pessoa que tem tudo, mas não sabe se virar, se perder, ele fica sem nada. Eu aposto que vocês devem conhecer casos de pessoas que nasceram em berço de ouro, berço esplêndido, que tinham dinheiro e que ao longo da vida, enfim, foram perdendo, às vezes ganhavam dinheiro de herança, perderam tudo e ficaram onde estavam. Não conseguiram fazer nada a partir disso. Porque o que torna a gente capaz é o nosso movimento, não o dinheiro. Então não se preocupe se vocês têm dinheiro ou não têm dinheiro, porque não é o dinheiro que vai fazer a diferença para vocês crescerem. Não é o tempo também, porque a gente nunca tem tempo, né? Mas talvez seja a prioridade, a organização. Mas eu diria principalmente o nosso comprometimento com a gente mesmo. Comprometimento em tirar proveito das situações mais difíceis pra gente ficar um pouco mais dura e a vida ser um pouco mais mole. E eu acho que é isso. E aí o que eu queria trazer para vocês, assim, não abandonem os sonhos de vocês porque a vida tá dura. Não abandonem os sonhos de vocês porque vocês ainda não têm o repertório necessário. Busquem ajuda. Busquem se capacitar. Busquem uma forma de negociar e resolver o que precisa ser resolvido. Desistir não é uma opção. E aí eu sempre falo, o oposto do sucesso, né? As pessoas acham que é o fracasso. Não é um fracasso. A minha primeira empresa foi um fracasso. E eu não acho que eu sou uma pessoa sem sucesso. Eu me sinto bem sucedida. O oposto do sucesso é a desistência. Porque o fracasso nos ensina, nos fortalece, se a gente tirar proveito disso. E vocês podem pegar os grandes caras de negócio da história aí. Todos eles praticamente quebraram, faliram. E isso não os derrubou, justamente por isso. Que é o que o cara do evento falou. Um empreendedor pode perder tudo, mas ele faz de novo. Isso só fortalece. Então não tenham medo de perder, pelo contrário. Abram mão daquilo que traz muita segurança e vão buscar os sonhos de vocês. Não vou mais agarrar ninguém, porque eu aprendi que agora eu não devo agarrar, mas eu devo apoiar, amparar, mas a caminhada sempre vai ser de vocês. Eu vou estar sempre disponível. E o mais importante, vocês vão ter sempre um incentivo de alguém que vai dizer, não desiste. Eu tô vendo que dá pra fazer. Só faz. Vai. Eu acho que esse é o bem mais precioso. Sigam o momento de vocês, mas não desistam. Eu sei que as coisas estão difíceis, realmente não foi um mês bom de vendas, de forma geral. Maio também não foi dos melhores. Mas se mantenham firme, eu acredito que o pior já passou. A tendência daqui pra frente vai ser daqui a pouco começar a melhorar mais. Criem estratégias e continuem andando. Se mantenham firmes andando. Tá bom, gente? Eu não sei se ficou claro, se não ficou claro. Nos vemos. Um beijinho a todos.